nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falhará. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Graça e paz, queridos, glória a Deus, aqui nós estamos. Muito obrigado por você que já está aqui nos vendo. Eu quero aqui hoje dar até um tempinho para que você possa compartilhar aí a sua sala de vídeo, para que você possa convidar pessoas. Nós vamos ouvir um pouquinho de mais aqui de música, vamos orar. E eu gostaria muito de que você pudesse espalhar essa palavra, porque esse é o grande objetivo aqui. Nosso objetivo não é ser conhecido ou ficar famoso. Na verdade, a palavra é muito simples, não é? Nós somos simples, porém, há um desejo no nosso coração de que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. E você tem aí uma série de amigos. Como eu gostaria que todos os meus amigos do Face pudessem estar agora ligados a esta palavra, não porque é minha palavra, mas porque é a palavra de Deus, não é verdade? Então, assim, graça e paz mesmo, boa noite a todos. Eu sou o pastor Amarildo, estou aqui em Minas Gerais, Conselheiro Pena, Igreja Batista Central, e o nosso grande sonho é que você seja impactado, seja confrontado, seja ministrado por essa palavra e que haja uma mudança, que essa palavra faça diferença na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos.
Paz do Senhor. Que bom vê-los, que bom saber que estão aí. Deus abençoe. Uma cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração Espero que a esperança desperte nosso coração nesse tempo. Tempo difícil. naquele instante Bartimeu Clamou assim. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Pastor Lauro, seja bem-vindo, que alegria. Mas ele Companheiro, não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar este homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus, filho de amém, pastor. tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus, filho de Davi, Paz do Senhor, Wagner. Graça e paz, querido. Jesus, Que bom. atenda o meu clamor. Jesus atendendo a ele disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Queridos e amados, vamos orar. Eu gostaria de que você orasse por alguém que você conheça que esteja fraco na fé, ou que seja fraco na fé, ou que a fé está meio que diminuindo, meio que fraca.
Às vezes, quando eu penso assim, a primeira coisa que eu penso, a primeira pessoa que eu penso e que eu gostaria de ver sou eu mesmo. Acho que a minha opinião é que nós temos muito que aprender sobre fé, temos muito que crescer na fé, temos muitas dificuldades nisso. Eu não sei você, eu tenho. Vamos orar? Pai, nós adoramos o nome do Senhor, desde agora, ó Deus, eu quero te agradecer por cada vida que já está conosco nesta live. Quero pedir ao Senhor que dê a elas, ó Deus, condições de dar atenção à Tua palavra até o final dela. Pai, em nome de Jesus, que todas as pessoas que hoje ou em qualquer outro tempo, em qualquer outro lugar, em qualquer outro ano, possam estar, ó Deus, vendo e ouvindo esta palavra, que possam, ó Deus, serem confrontados com ela e também serem abençoados pela bênção que vamos pedir aqui, de que haja em nosso coração um fervor, que haja em nosso coração nesse tempo um reavivamento, ó Deus, um despertamento, Pai, para que haja em nós a abertura para que o Teu Espírito Santo nos encha de tal maneira que tudo que importa, que tudo que faz a diferença em nossa vida seja o Senhor. Pai, perdoa a nossa incredulidade, a nossa fraqueza, que tem, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, sido tropeço para que nós alcancemos a bênção, alcancemos um relacionamento melhor com o Senhor. Ó Deus, esteja abençoando cada vida e a palavra que será ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós já há algum tempo temos iniciado aqui uma série que nós chamamos de mutualidade, em primeira instância. E hoje você está vendo aí o tema formação em mandamentos recíprocos. Eu acho que nós precisamos nos formar, nós precisamos pegar esses ensinos como algo que é a base dos nossos relacionamentos, a base da existência da igreja em todos os tempos. E nós sabemos que até mesmo quando falamos de dons espirituais, quando falamos de dons espirituais, estamos falando na nossa live de sexta-feira pelo Instagram sobre o amor, sobre 1 Coríntios 13. Inclusive quero convidar você a estar conosco na sexta-feira às 21 horas. E nós, quando se fala de dons, fala de que nem todos têm os dons de curar, nem todos são profetas, nem todos falam em línguas, nem todos a interpretam. Então, na verdade, o que está dizendo ali é que os dons realmente foram feitos para que nós nos completemos, para que nós sejamos completos uns com os outros. E exatamente essa série que nós estamos chamando agora de formação em mandamentos recíprocos fala dos uns aos outros. Porque a igreja é a comunidade dos uns aos outros. Por que nós nos estrepamos? Por que nós temos tantos problemas como igreja? Porque nós temos perdido a essência dos uns aos outros, temos perdido esse privilégio de viver uns aos outros. E isso tem realmente prejudicado o andamento da igreja, porque a igreja se move nos dons, mas os dons que eu tenho são para você, os dons que você tem são para mim, ou seja, nós nos completamos. E aí a palavra de Deus vem trazendo aqui algumas palavras, alguns ensinamentos sobre essa convivência. E há algum tempo nós começamos essa série, demos uma parada, essa pandemia, alguns problemas até mesmo de comunicação, e depois então nós recomeçamos, aí falamos uma vez ou duas, paramos de novo, e agora, para a glória de Deus, estamos aqui de volta.
E eu gostaria hoje de dar uma relembrada naquilo que nós falamos até agora, para você ter uma ideia. Até porque no nosso canal do YouTube, porque essa palavra aqui, depois eu lanço ela no canal, o canal do YouTube é Pastor Amarildo JD Almeida, e esse é um canal exclusivo para a pregação da palavra. As ministrações que eu faço aqui no Instagram ou no Facebook, a ideia é enviar para, principalmente essa do Facebook aqui, enviar para o canal depois. Então você pode acompanhar lá a série, né? A série Mutualidade, não é? Então nós iniciamos aqui algum tempo atrás falando da regra de ouro, né? Que é aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça primeiro a eles. Ou seja, começa então aqui a ideia de uns aos outros. Eu faço para você aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Então essa é a regra. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Então essa foi a primeira ministração que falamos nessa série. Depois nós falamos sobre amor. Amai-vos uns aos outros. Esses dias agora, me parece que foi na sexta-feira, ou talvez tenha sido na última terça-feira, nós lembramos aqui um fato muito interessante. Lembramos aqui que quando os fariseus perguntam para Jesus, os mestres da lei perguntam para Jesus acerca do grande mandamento, ele fala que o grande mandamento é amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. E aí, quando ele fala de amar a Deus, ele fala com todo o nosso ser, com todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças, como deve ser, não é? E aí ele fala que o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo. Aí ele dá, então, uma referência ou um modelo desse amor. Ele diz: ame o próximo do jeito que você ama a si mesmo. E toda vida que eu olho para esse texto, eu me lembro que é muito complicado amar as pessoas do jeito que eu me amo. É muito complicado. Eu acredito que você pensa igual a mim. Amar as pessoas, a gente gosta de amar as pessoas, gosta de ser amado, mas amar as pessoas da mesma forma que nós nos amamos, aí é uma outra questão. Mas nós vamos perceber que Jesus, ele resolve ampliar isso, ele resolve levar esse amor à excelência. Quando ele fala de amar uns aos outros. Primeiro ele fala de amar o próximo, mas esse amar uns aos outros aqui, ele está falando exatamente para nós como igreja, para os seus discípulos. E aí quando ele trata de amar uns aos outros, ele eleva isso a uma altura tão especial que a gente precisa lembrar isso toda vez que a gente lembra que amar o próximo como a nós mesmos é uma forma de Jesus resumir os 10 mandamentos para aqueles legalistas, para aqueles mestres da lei ali. Mas quando ele trata da igreja, ele fala assim: vocês precisam amar uns aos outros, e é um novo mandamento que eu vou te dar. E esse novo mandamento não é mais amar o próximo a nós mesmos, porque nós já passamos por isso, nós já vivenciamos isso. E amar o próximo como a nós mesmos, nós devemos amar a todas as pessoas. E aí quando ele fala aos discípulos dele, ele fala assim: vocês precisam amar uns aos outros. Esse é um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Por que esse mandamento é novo? Porque agora não é mais como você ama a si mesmo. Você deve amar o outro da mesma forma que eu vos amei. Então agora o modelo que eu tenho para amar você, meu irmão, não é mais o mesmo modelo que eu amo a mim, mas do jeito que o Pai me ama. E isso é extremamente complicado. Extremamente complicado. Então nós falamos da regra de ouro, falamos de amar uns aos outros, falamos de aceitar uns aos outros, que é uma outra questão muito complicada no nosso tempo, essa ideia de aceitar. Porque a gente às vezes confunde aceitar as pessoas com aceitar o que as pessoas fazem. E esse é o nosso grande problema. É por isso que nós não aceitamos pessoas, porque nós ficamos olhando para o que eles fazem.
ou aceitamos porque olhamos para o que eles fazem. E isso também é um negócio muito complicado. Depois ele fala de saudação, de saudar. E isso trata exatamente não apenas de falar oi, tudo bem com você, dar uma boa tarde, boa noite, graça e paz, uma paz do Senhor, mas ele está falando de tirar um tempo, dedicar um tempo à pessoa que nós encontramos. E aí nós falamos também de cuidar uns aos outros, de sujeitar uns aos outros, de suportar uns aos outros. E na última terça-feira nós falamos de não nos invejarmos uns dos outros. E aí a gente descobre que nós também invejamos, mesmo sabendo que não é para invejar. E hoje nós estamos aqui já na 9ª lição dessa formação em mandamentos recíprocos. Vamos falar de julgar, de julgamento. E isso me trouxe umas lições muito interessantes sobre isso. Eu gostaria de poder compartilhar com você. Só vou diminuir aqui um volume aqui que está atrapalhando. Ok. O texto que eu quero ler com você é Romanos capítulo 14. O versículo é o versículo 13. Agora presta atenção numa coisa que os meus olhos foram abertos, meu coração foi aberto para esse texto, para esse destaque que eu vou fazer há poucos minutos atrás, talvez 1 hora atrás. Olha só o que diz esse texto: não nos julguemos mais uns aos outros. Ele estava dizendo o seguinte: até agora nós julgamos e tal, mesmo sendo irmãos em Cristo. Ele está falando para os crentes que estavam em Roma, e aí ele fala assim: não nos julguemos mais uns aos outros, nos julguemos mais. Havia um julgamento mútuo. Eu julgo você, você me julga, nós julgamos o outro, eles julgam nós. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Isso me faz pensar em algumas situações muito interessantes. Quando fala de julgamento, geralmente a gente não vai lembrar desse texto, mas vai lembrar daquele texto que fala assim: não julgueis para que não sejais julgados. E aí então nós temos uma série de dificuldades com isso, porque querendo ou não, nós estamos julgando as coisas todo dia. Até porque julgar no sentido de observar, de ponderar, de analisar, é uma necessidade que temos. Mas aqui, quando fala de julgamento, ele está falando de um julgamento hipócrita, de um julgamento sem fundamentos, de um julgamento que, mesmo que ele tenha motivo, ele está deixando claro que essa não é a nossa alçada, julgar. Mas ele vai falar assim: porque com o juízo, Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, vai dizer assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Não vês a trave que está no teu? Olha isso. Olha a necessidade do julgamento agora, mas não do julgamento alheio, do auto-julgamento. Lá mesmo em Romanos capítulo 14, nós vamos encontrar um texto que vai dizer o seguinte: cada um dará conta de si mesmo a Deus. E então, quando ele fala assim: olha, você está olhando o argueiro que está no olho do outro, mas não vê a trave que está no teu. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. E aí ele vai dizer que isso é hipocrisia. Ele diz assim: hipócrita, julgue-se a si mesmo, tira primeiro a trave do teu olho,
E aí uma coisa muito interessante que talvez você não tenha notado. Ele fala assim, então cuidarás de tirar o argueiro do outro. Ele está dizendo o seguinte, você tem até o direito de ajudar o outro, de fazer um certo julgamento, de tratar o outro, porque toda vez que você vai tratar alguém, você vai precisar julgar de alguma maneira. Mas primeiro você se julga, primeiro você procure saber se você está apto para isso, que é uma outra coisa que eu gostaria de depois a gente dar uma averiguada nesse negócio, de que Jesus disse assim, você primeiro tira a trave do teu, depois cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Isso foi o que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7. Aí Paulo vai dizer assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Então, julgar é ponderar, como disse, é considerar, é tomar decisão. Deliberar na qualidade de juiz ou de árbitro, não é? Emitir um parecer, isso é fazer um julgamento. Nas nossas igrejas, nas nossas assembleias, nós ouvimos pareceres das pessoas, sem contar com aqueles momentos que você realmente assenta alguém na cadeira dos réus para julgar. Isso é muito perigoso. Julgar, por exemplo, quem deve ou não participar da ceia do Senhor, não é? Quem deve ou não cantar, quem deve ou não pregar, tudo isso é uma espécie de julgamento. Mas quem é que julga? Quem é que pode julgar? Quem está apto para isso? Jesus não proibiu julgar, ele só disse que nós devemos julgar antes a nós mesmos. Ele disse isso, ele falou assim, primeiro tirar a trave do teu, depois então cuidará de tirar o argueiro. Você pode até fazer isso, tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, mas primeiro cuida da trave que está no seu. Então, eis aí a grande questão. Não julguemos mais uns aos outros. O que a palavra de Deus está nos ensinando é não julgar pessoas. É a mesma coisa do amar, é a mesma coisa do aceitar. Nós temos uma dificuldade muito grande em separar a pessoa do que ela faz, a pessoa do que ela está fazendo. Então nós, porque a pessoa faz algo errado, nós odiamos a pessoa. Isso é muito complicado. Até mesmo como igreja. E aí, ele está dizendo para não julgar pessoas uns aos outros. Porém, nós devemos e temos que julgar situações diversas, atitudes, até mesmo até mesmo para que possamos tomar decisões, fazer escolhas corretas, decisões acertadas, nós só podemos fazer isso depois de julgar, depois de fazer um julgamento, depois de julgar a única pessoa que devemos e temos o direito de julgar, a nós mesmos. Nós só podemos julgar qualquer atitude adversa, qualquer situação diversa, à medida em que nós julgamos a nós mesmos, porque é o que Jesus falou, com a medida que você julgar, as pessoas vão julgar você, não é? E aí eu gostaria de dar uma olhada no capítulo 14 de Romanos, porque agora há pouco eu estava lendo esse capítulo todo, que é da onde está o nosso texto, mas tem toda uma história
Aí é bom lembrar lá do argueiro que está no olho de um e da trave que está no olho de outro. Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, ao fraco na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, não em questões duvidosas, porque um crê. Agora olha isso, quanto ao julgamento. Olha o que Paulo está ensinando. Ele diz assim, porque um crê que tudo se pode comer, o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Isso é uma coisa entre ele e Deus. Se ele acha que comer legumes está errado, o outro acha que comer carne está errado, não cabe a nós julgar, porque isso é uma questão entre ele e Deus. Porque para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque o poderoso é Deus para o firmar. Olha isso, faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. É por isso que, para que possamos experimentar a vontade de Deus na nossa vida, nós vamos precisar ser transformados na nossa mente. Aí vai dizer o seguinte: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si ou morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante de Cristo. Ou seja, vai chegar um momento que sejamos todos nivelados, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Olha o que está dizendo. Na verdade, esse negócio do julgamento entre um e outro aqui, isso não vai fazer a diferença do que o outro faz ou deixa de fazer. Não é? Você pode até, dentro de uma questão de apostasia, de heresia, nós vamos ver isso daqui a pouco, pode até ver isso, porém, o que está falando aqui é de questões, de o que cada um pensa, o que pode vestir, o que pode comer, como pode andar. Uma coisa é certa, somos do Senhor e vai chegar um momento que todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo, toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Glória a Deus por isso. Agora vamos lá. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Então não temos que julgar o que um ou o que o outro faz. Nós temos que ter muito cuidado como igreja, se não estamos sendo um grupo de juízes, uma comunidade de juízes que julga o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E às vezes não deixamos para que a palavra de Deus nos diga.
Às vezes nós somos muito cheios de opiniões próprias. E isso é julgamento. Não é verdade? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, seguindo aqui o capítulo 14, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Eita! A não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imundo. Então o que está dizendo aqui? Se algo para você é imundo, se você pensa em algo como imundo, então para você é imundo. Mas não julgue o outro por não achar aquilo imundo. Isso é muito complicado com as regras e as normas que às vezes nós somos bitolados a seguir. E fomos adestrados nisso. E uma ideia bíblica dessa pode até mesmo nos levar a contestar isso. Mas se por causa da comida, agora isso que é interessante, isso que é muito legal na palavra, olha o que o amor faz. Ele diz assim, mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, ou seja, por causa daquilo que você come, por causa daquilo que você não acha imundo, causa tristeza no seu irmão, então qual é o conselho? Já não andas conforme o amor. Ou seja, se você sabe que aquilo que você faz escandaliza o seu irmão, entristece o seu irmão e continua fazendo, isso faz de você alguém que não esteja andando em amor. E aí vai o conselho: não destruas por causa da tua comida, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Ou aliás, não destrua a outra pessoa, porque se você continuar na sua atitude, ele vai se desviar, porque ele está achando aquilo uma coisa horrenda, né? Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, né? O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Que coisa maravilhosa a palavra. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. Segundo Paulo, olha o que ele diz: é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece. Ah, não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver para mim. Mas se para o meu irmão tem, então eu não devo fazer. Para não colocar pé de tropeço, eu sei que os irmãos estão entendendo isso muito bem. Então ele diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. E aí ele volta para a igreja e pergunta: tens tu fé? Você tem fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Então, na dúvida, não faça. Porque não come por fé. E aí ele termina com chave de ouro dizendo: e tudo que não é por fé, tudo que não é de fé, é pecado. Então essa fé nos leva a entender esse amor
nos leva a entender o porquê a ideia de não julgar uns aos outros, não julgar pessoas, não condenar pessoas, não destruir pessoas porque ele acha que é algo escandaloso, mas eu não acho. Então vale a pena, meu querido irmão, minha querida irmã, vale a pena a gente talvez se sacrificar de alguma coisa que nós entendemos como correta, que nós não vemos que tenha qualquer problema diante de Deus. Mas a partir do momento, olha o que eu vou dizer aqui, a palavra vem exatamente agora. Segundo a palavra de Deus, mesmo que algo não tenha problemas entre mim e Deus, mas uma vez que o meu irmão se enfraquece, escandaliza, por causa daquilo, aquilo ali eu fazendo passa a ser um problema diante de Deus, porque eu estou destruindo a obra de Deus. Então é preciso que a gente tenha um pensamento mais elevado acerca da palavra. É por isso que isso tem que ser uma formação. Isso não pode ser apenas uma palavra de alguns minutos, onde nós vamos aqui ler uma palavra, você vai ouvir e vai falar, ah, que legal, passei um tempo ouvindo a palavra. Não, isso aqui é para que a gente possa galgar mais um passo na vida cristã. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso compromisso com Deus. É difícil, às vezes, acertar uma coisa e outra, porque em várias instâncias da nossa vida nós julgamos sim, nós julgamos pessoas, nós condenamos pessoas com o nosso pensamento, nós às vezes apoiamos quem julga. Eu sempre falo isso. Nós vivemos numa época e numa geração de muita desonra. E na desonra não opera a bênção de Deus, o poder de Deus, mas sim na honra. Nós vivemos numa nação onde nós elegemos o nosso próprio presidente e depois nós julgamos ele. Nós elegemos nossa autoridade e depois nós mesmos a condenamos. Ou seja, nós estamos julgando até aquilo mesmo que nós achávamos correto. Então o que está dizendo? Temos que julgar sem pensar nós, aqueles que porventura estão nos vendo que não são batistas ou que são de outra denominação, mas que fazem as suas assembleias administrativas, disciplinares, né? As reuniões de disciplina, onde nós julgamos quem é apto, quem é limpo o suficiente para ser membro das nossas igrejas. E aqueles que devem sair, que devem ir embora, nós julgamos, nós nos colocamos como juízes. E isso é muito perigoso, porque isso entristece o coração de Deus. Não julguem. Né? Nessa declaração de Jesus, quando ele fala não julgue para ser julgado, na verdade essa declaração ela estabelece um padrão de julgamento sobre o qual o cristão deve julgar. Como disse lá anteriormente, Jesus não proibiu o cristão de julgar. Ao contrário, ele até incentiva que deve sim limpar, tirar o argueiro do olho do irmão, mas antes tirar a trave que está no meu. Então esse julgamento, ele primeiro tem que ser um auto-julgamento. É por isso que na hora da ceia do Senhor, não tem essa do pastor dizer, você não pode. Mas a verdade é que a Bíblia diz assim, Paulo ensinando aos Coríntios, ele fala, examine-se cada um a si mesmo. Em outro momento a palavra de Deus vai dizer, examinai-vos a vós mesmos. Então a ideia do autoexame não é o outro que faz em nós, não somos nós que julgamos os outros, mas nós temos que nos julgar a nós mesmos. Porque a Bíblia diz assim, se vós julgássemos, se vós vos autoexaminassem, não seriam julgados pelos outros. Porque é aquilo que Jesus disse, com a mesma medida que você julga, você é julgado. Então como é que o cristão deve julgar?
O que Jesus ensinou nessa passagem é que para julgarmos alguém, antes devemos nos submeter ao mesmo rigor de julgamento. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Olha só, se não for assim, então o risco de agirmos com hipocrisia é enorme. Foi por isso que Jesus disse assim: hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois então você achar que pode, ou você se meter a tirar, né, o argueiro que está no olho do outro. Após estarmos certos de que não há nada comprometendo a nossa visão, então o nosso dever ajudar o outro. É uma forma de julgamento. O julgamento correto evita que sejamos cúmplices de algum erro, não é? Então, embora existam muitas situações em que é necessário exercer julgamento, o próprio Jesus, ele nos dá exemplo de um tipo de julgamento que devemos estar aptos para fazer. É por isso que eu falei anteriormente que eu ia mexer com essa questão da aptidão, de estar apto. Como assim estar apto? A questão aqui é que Jesus disse assim: você pode até julgar, você pode até tirar o argueiro que está no olho do outro, mas primeiro tire a trave do seu. Ou seja, torne-se primeiro apto para julgar. Você não será apto para julgar enquanto algo comprometer você, enquanto algo estiver te comprometendo. Aí a questão aqui que eu levanto para mim mesmo é a seguinte: estaria eu apto em algum momento da minha história para fazer algum tipo de julgamento? Será que você que está me vendo, está me ouvindo, seja em que tempo for, seja hoje, agora, ao vivo aqui, eu estou vendo irmãos queridos nos vendo, será que quando eu faço a pergunta para mim, é por isso que eu acredito que todo julgamento é injusto, quase todo, ou eu diria que todos, na minha visão. Por quê? Porque sempre nós, como seres humanos, pecadores, vamos ter algo para nos auto-julgar. Sempre alguém vai conseguir ver algo na gente digno também de julgamento. Jesus disse assim: primeiro você se auto-julgue para depois julgar o outro. Use o critério que você pretendia usar com o outro para você usar com você. Até porque o que Jesus está dizendo é que muitas vezes nós queremos julgar, o problema que nós estamos vivendo, que está atrapalhando a nossa visão, é muito maior do que o do outro. Agora, uma coisa é certa, é nosso dever julgar. Julgar quem? Julgar, por exemplo, os impostores. É nosso dever rejeitar as obras das trevas. Então, para rejeitar a obra das trevas, nós devemos julgar no sentido de discernir entre o que é treva e o que é luz. Então, nós vamos julgar as obras e ver o que é treva e o que é luz. É preciso que nós denunciemos o falso evangelho. Há poucos dias eu falei isso aqui, que na verdade eu até não percebo tanto a muita pregação do evangelho, mas a pregação de muitos evangelhos. Porque o evangelho que Jesus disse que vai ser um grande sinal até mesmo da sua volta, é o evangelho do reino. E às vezes nós pregamos tantos tipos de evangelho. É o evangelho do passa a mão na cabeça, é o evangelho do fique rico, é o evangelho de não tenha mais problemas, é o evangelho de não fique mais doente. Mas está dizendo aqui é que é o evangelho do reino que deve ser pregado. Então nós precisamos denunciar o falso evangelho, as heresias destruidoras introduzidas pelos falsos obreiros. Nós vamos julgar isso, não é julgar o obreiro, mas a heresia. Não é julgar o pregador do falso evangelho, mas é o falso evangelho. A palavra de Deus vai mostrar isso claramente. O que nós devemos fazer? Gálatas 5:11, você pode conferir aí.
Gálatas 1:8, não vou nem ler aqui para não demorar mais, né? Então, como devemos julgar os nossos irmãos em Cristo? Nós já vimos que o julgamento dos falsos profetas e de crentes nominais é assegurado pela palavra de Deus. É interessante que a Bíblia chega a dizer que a forma de disciplina nos ensinada na palavra é: se seu irmão pecou, seu irmão está errado, está fazendo coisa errada, então primeiro você vai lá, converse com ele, você e ele só, é o uns aos outros, é a confiança de uns aos outros, é o amor, é a não exposição do pecado do outro. Aí vai dizer, vai lá você e ele só, converse com ele. Se ele te ouvir, acabou o assunto. Acabou o assunto. Ganhaste o teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se em ele não te ouvindo, leva um ou dois, porque pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, o problema é confirmado, a situação é confirmada. E aí ganhaste o teu irmão, resolveu o problema. Porém, se ainda assim não te ouvir, leve-o para a igreja, leve o caso dele para a igreja. A igreja é esse grupo do uns aos outros, que ama uns aos outros, que aceita uns aos outros, que suporta uns aos outros, que dá tempo uns para os outros. É esse grupo. É só você olhar as outras lives, você vai ver que nós falamos exatamente sobre esse assunto, de aceitação, de saudação, de suportar, de sujeitar, de amar, de fazer com o outro aquilo que você quer que faça para você. Então pega esse pecador aí, que não ouviu nenhum, nem ouviu 3, leva ele para esse grupão aí do uns aos outros. E esse grupão não vai julgá-lo, não vai excluí-lo, vai conversar com ele. Aí ele escolhendo não ouvir, então considere-o como um herege. Não é um julgamento, é a atitude dele que levou ele àquilo, e então considere-o assim, tendo em vista que ele não ouviu nenhum, nem 3, nem o grupo todo do uns aos outros. Vou chamar aqui a igreja do grupo do uns aos outros. Mas a gente tem que primeiro analisar o que esse grupo que entende que nós devemos amar, aceitar, respeitar, sujeitar, suportar, não invejar. Esse grupo é que vai conversar com aquela pessoa. Esse grupo cheio de amor, cheio do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios 12, dotados do Espírito Santo. É esse grupo aí que vai conversar com ele. Agora você acha que esse grupo vai condenar ele? Não vai. Vai julgar ele? Não vai. Porque quando esse grupo olhar para ele, vai se ver nele. Até porque o que mais nos incomoda nas pessoas são aquilo que está em nós. São aquelas coisas que estão em nós. Os nossos defeitos, quando nós vemos ele no outro, isso nos incomoda. E a gente começa a julgar o outro, até para esconder o que a gente é. Isso torna a gente hipócrita. Foi por isso que Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave no seu olho e depois julgue o seu irmão. Se é que você se acha apto para isso, né? Então, julgar as falsas profecias, a crença nominal, né? Isso é assegurado pela palavra. Mas quando precisamos julgar um dos nossos irmãos em Cristo a respeito de algo errado, Paulo nos ensina exatamente isso, que nós devemos tomar cuidado, cuidar dele, receber o mais fraco, tolerar, amar. Então, qual é o pedido aqui? Qual é o conselho aqui? Qual é a pregação de Paulo aqui aos romanos e a nós hoje? Não nos julguemos mais. Por quê? Porque se até agora nós fazíamos isso, com mais esse passo na formação dos mandamentos recíprocos, nós não vamos fazer mais. Ah, pastor, e quando fizer a votação lá para excluir alguém? Julgue si mesmo, analise se você está apto para levantar a mão.
Essa é a questão. Analise o quanto você fez, ou o quanto você poderia ter feito antes de levantar a mão, para votar a favor de uma coisa, de um julgamento. Mas isso é uma palavra que o Senhor está nos dando hoje. Então, se você está entendendo que é de Deus para você, abraça essa palavra. O julgamento em muitas situações é necessário. Porém, o julgamento ele deve ter propósito bem definido. Por exemplo, primeiro, preservar a verdade bíblica. E qual que é a verdade bíblica? Não julgueis, por exemplo. Então, o nosso julgamento tem que preservar as verdades da palavra. Outra coisa, o nosso julgamento ele tem que servir, tem que ter o propósito de exortar alguém, ajudando a consertar do seu erro, daquilo que está errado. Eu já estou encerrando a palavra, e está mais do que na hora também, não é verdade? Portanto, qualquer julgamento com intenção egoísta, soberba, não é aprovado por Deus. Jamais seria. Se alguém ainda não se convenceu que o julgamento é correto, é legítimo, é necessário, então simplesmente o fato de dizer não julgueis, quando a gente diz isso, quando alguém julga, a gente fala não julgueis. Quem está dizendo? Está julgando o outro, dizendo que o outro é um julgador, é um juiz. Então já é um julgamento. Ou seja, nós não temos muita escapatória. Eu só chamo atenção numa questão, é que Jesus disse que é até importante que você tire o argueiro que está no olho do outro. Isso é bom, você vai ajudar ele a enxergar melhor, vai ajudar ele a ter uma visão mais ampla das coisas. Mas estaria eu apto para isso? Para tirar o argueiro do olho de alguém, se no meu olho ainda existe uma trave? Poderia eu julgar o pecado de alguém? Uma vez que nós sabemos que todos somos pecadores? Julgaria eu o pecado de alguém maior do que o meu pecado? Talvez nesse caso, o melhor juiz que a gente encontra foi Caim. Ele dizia assim: o meu pecado é muito grande. A gente entende Paulo falando isso, porque Paulo teve uns julgamentos acerca de si mesmo muito interessantes. Por exemplo, Paulo, quando ele foi trazido por Jesus para o povo, para ser um apóstolo, e então fez um auto-julgamento. Ele disse assim: eu sou o menor entre os apóstolos. Puxa vida! Que legal ele pensar assim. Porém, ele estava dizendo que era o menor entre a elite, entre os maiores. Foi um julgamento que ele fez sobre si, dizendo que era o menor entre os apóstolos. Mas o menor entre os apóstolos é o maior entre os outros santos. Até que um dia ele reconhece que ele é o menor de todos os santos. É um outro julgamento muito interessante. Mas ao julgar que é o menor entre todos os santos, ele está se colocando também como um santo. É um julgamento ainda muito benéfico, muito amoroso para nós mesmos, não é? Mas aí chega um momento que ele diz assim: dos pecadores eu sou o pior. Aí ele fez o julgamento correto. É por isso que ele podia dizer assim: não julguemos mais uns aos outros. Porque, na verdade, dificilmente nós vamos ser aptos para fazer julgamentos das atitudes ou de obras de outros, até porque nós sabemos que pecado, ainda que nós tenhamos a ideia de pecados mais graves do que o outro, a diferença de gravidade de um pecado para o outro não diminui o fato de que todos são pecados. E o que nos condena não é a gravidade, é o pecado.
Tanto é que Paulo chega a dizer aqui no capítulo 14 de Romanos que tudo que não é por fé é pecado. Tudo que não é na obediência a Deus é pecado. Então, a lição de hoje na nossa formação é: não julguemos mais uns aos outros. Porque a Bíblia chega a dizer que nós devemos julgar ou considerar, porque para mim considerar e julgar tem o mesmo sentido nisso aqui. Aí assim, não, que nós devemos julgar os outros, sempre julgar os outros como superiores a nós. E como que eu poderia julgar o meu superior? Se ele é superior a mim, então eu teria que me auto-julgar para depois julgá-lo. Se assim eu me sentisse apto para isso. Então o questionamento que eu faço é: em algum momento da história, será que eu posso me sentir apto? Será que eu estaria apto para julgar alguém? Conhecendo-me, sabendo quem sou? A lição é: não julguemos mais uns aos outros. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a palavra, quando nós entregamos a vida a Cristo, quando nós chegamos a um relacionamento com Deus, nós passamos a ter novas atitudes. Aquele que furta não furta mais, aquele que mentia não mente mais, não é verdade? Então, aquele que julgava, não julgue mais. Não julguemos mais uns aos outros. Isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida do reino, na vida da sociedade onde nós convivemos com ela. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe. Parece que o tempo hoje passou rapidamente, pelo menos para mim. Acho que você está cansado de mim, mas para mim passou muito rápido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero convidar você para que na próxima terça-feira, às 20h, nós possamos dar mais um passo nessa formação dos mandamentos recíprocos, nos mandamentos de mutualidade. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a Ti rendemos graças, rendemos os nossos louvores, a nossa gratidão a Ti, por estar nos ensinando, por nos ministrar nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor que venha ministrar sobre cada um e que nós não venhamos esquecer desta palavra. Que nós venhamos, ó Deus, a cuidar de julgar-nos a nós mesmos. E assim nós teremos a certeza que não estamos aptos para julgar as pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a cada vida que participou dessa live e que vai ouvir, seja que ano for, seja que dia for. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Sexta-feira, às 21h, no Instagram, nós estamos fazendo a live lá, sem amor, sem sentido. Deus abençoe a todos.